Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Estou gravando esse vídeo aí para a nossa aula do dia 22, né? Vai ficar postado lá na plataforma, no conteúdo, tá? Para vocês terem à disposição aí a hora que vocês quiserem, tá? Alguns recados eu vou passar para vocês também, não hoje, o conteúdo da nossa prova, né? Ela vai ser especificamente, acho que no dia 1º de junho, é na segunda-feira, então eu queria deixar isso marcado aí com vocês, né? A gente vai fazer ela no dia 1º de junho, a prova de 30 pontos, e no horário nosso normal de aula, né? Às 19 horas. Eu tenho, tá, gente? É uma orientação, você já deve ter recebido, porque todos os professores receberam, da direção sobre como realizar a prova, né? Eu comentei também na última aula que ela vai ser muito semelhante ao que nós estamos acostumados a fazer, né? 8 questões e questões abertas e fechadas, né? 8 fechadas e acho que são 10, tá? Mas tem questões abertas e fechadas, e ela será aplicada na plataforma, né? No teste que nós fizemos na segunda-feira, eu vi que a grande maioria conseguiu fazer, né? A gente vai comentar as questões na segunda-feira, conforme prometido, e eu não vou gravar vídeo, porque eu quero interação com vocês, né? Porque as dúvidas. Então, quando vocês colocam lá a questão 1, 3, 5, pode ser que não seja a mesma. Então, não adianta eu responder pelo Zap, porque também a prova, as questões são aleatórias. Se para um aluno a questão é 1, para outro pode ser 4. Então, eu tenho que responder as questões, né? Então, independentemente de número, tá? Então, elas variam de aluno para aluno, tá? Isso é feito pelo próprio sistema. Então, só pedir a vocês mais uma vez que no dia 1º, eu vou falar isso segunda, mas estou gravando aqui para deixar bem enfatizado. Às vezes tem aluno que não assiste só uma aula, não assiste o vídeo, então eu vou falar até no dia 1º, que vocês tentem estar com o sistema. Isso não depende de mim, infelizmente, né? Eu não posso estar na casa de cada um, dar suporte. Primeiro que eu nem entendo, segundo que seria impossível também, que vocês estejam preparados aí para fazer esse teste na plataforma. Mas já fiquei bem satisfeito que, se a gente comparar com relação ao último, muitas pessoas já conseguiram fazer sem problema algum, né? A questão de prova é outra coisa, dúvida de questão é diferente, mas no sistema, com raríssimas exceções, nós tivemos a prova. Fiz também outra turma sem problema nenhum, né? Quem não conseguiu porque não entrou, né? Não fez, perdeu a prova, mas em termos de sistema foi praticamente unânime todos fazerem as provas nos sistemas. E não é só a minha matéria, né? Vocês estão vendo que são todas as matérias. Eu acho o sistema muito interessante, né? Porque ele possibilita esse destaque aí, né? Quer dizer, ele já fica bem mais adaptável, tá? Então, só chamando atenção aí para vocês prestarem atenção na questão do sistema. A nossa prova é dia 1º de junho, às 19 horas. Bem, hoje eu queria fazer uma forma diferente. Eu vou falar alguns casos do direito internacional público, alguns casos concretos. O que eu vou fazer? Eu vou comentar aqui os casos, né? Só para dar ideia. E eu queria que vocês... eu vou deixar esse material lá no conteúdo, e que vocês, antes de eu dar a resposta aqui no vídeo, que vocês pesquisassem, tá? Essa resposta. Tá? Eu peguei 4 casos aí que vão ilustrar, até ilustram também a nossa matéria, né? Quer dizer, passam por alguns temas que nós já abordamos no nosso conteúdo. E aí vocês podem... E aí depois eu respondo para vocês. Talvez na outra sexta eu dê aula e, enfim, eu faço a resposta, tá? Primeiro caso é o seguinte. Por exemplo, tratados são, por excelência, normas de direito internacional público. No modelo jurídico brasileiro,
como nas demais democracias modernas, tratados passam a integrar o direito interno estatal. Após a verificação de seu interesse, né, de incorporação, que deu errado aqui, vou corrigir. A respeito dessa temática, uma vez firmados tratados relativos ao Mercosul, por exemplo, ainda que criem compromissos gravosos à União, são automaticamente incorporados, visto que são aprovados por parlamento comunitário. Diga se está correta ou errada a afirmativa e fundamente. Tá? Isso não vai valer ponto, é só para ilustrar a nossa matéria. Eu queria que vocês pesquisassem, ou seja, com o Mercosul, que já me perguntaram em aula se é um tratado, ele é um tratado comercial, né, sobre a temática comercial, e muito famoso por sinal, né, em que você tem como base do Mercosul a realização de acordos em relação a tarifas de mercadorias que são comercializadas entre os países, né? E sendo um tratado, o cerne da questão, da pergunta que vocês vão ter que comentar, é se ele é incorporado automaticamente ao direito interno brasileiro, uma vez que nós temos a aprovação de um parlamento comunitário, como se fosse uma votação comunitária. Tá? Então, eu queria que vocês respondessem se, de fato, esta incorporação ela é automática e a existência desse parlamento comunitário. Se está certo, né, fundamente um porquê, tá? E se as pesquisas não precisam me mandar por escrito, eu na próxima aula de sexta eu vou comentar e vocês, eu quero que vocês pesquisem e discutam, né, sobre isso, tá? Individual, né, se quiser um grupo e tal. Mas o cerne da questão é esse. Esse é o primeiro caso. Se no caso do Mercosul nós temos uma incorporação automática ao direito interno brasileiro, uma vez que se trata de uma aprovação do parlamento comunitário, né, que participou os países do Mercosul. O segundo caso é um caso que trata da usina de Itaipu, né, a usina de Itaipu, como todos sabem, né, ela foi esse acordo, né, de 1973, ali de Foz do Iguaçu, foi criada essa grande usina em que fornece energia para os dois países. Então vamos lá. Tendo em vista o interesse comum de Brasil e Paraguai em realizar o aproveitamento hidrelétrico dos recursos hídricos do rio Paraná, né, quem foi ali já em Foz do Iguaçu, né, aquele rio enorme lá, bonito, né, que tem as cataratas do Iguaçu, né, eu tive a oportunidade de ir, e é muito bonito, e peguei na cheia, né, que é melhor ainda, né, o rio estava cheio, então as cataratas, né, tem uma foto minha lá que eu fico pequenininho perto de uma catarata, né, de uma queda, desculpa, de uma das quedas, né. Então, aproveitando o recurso do Rio Paraná, pertencentes em condomínio entre aos dois países, desde inclusive o Salto Grande de Sete Quedas, ou Salto de Guairá, até Foz do Iguaçu, foi aprovado o Tratado de Itaipu, em 26 de abril de 1973, criando a entidade binacional Itaipu, considerada um modelo de integração. Contudo, passados mais de 30 anos, né, na verdade, quase 50 anos, aqui é uma questão talvez antiga, né, os paraguaios começaram a se insurgir, mas na verdade eles se insurgiram, foi bem antes, teve essa discussão antes mesmo, não foi nos tempos de hoje não. Começaram a questionar, né, o tratado, essa que é a verdade, eu me lembro disso, alegando que há uma relação de exploração em favor do Brasil, que se aproveita do seu poder econômico para submeter o Paraguai
a uma condição subalterna. Estão alegando aqui que o Brasil fez um tratado favorecendo a ele. E hoje, com a potência muito maior, coloca o Paraguai como subalternos, né? A polêmica se acentuou com a eleição de Fernando Lugo à presidência da República do Paraguai. Com relação a esse tratado e as polêmicas que gera, é correto que as reivindicações dos paraguaios são pertinentes, uma vez que, segundo o Tratado de Itaipu, ao Brasil cabem 95% da energia produzida pela Itaipu e ao Paraguai os 5 restantes, proporcionais ao aporte financeiro realizado por cada país na construção da usina. E por ser uma entidade binacional, as instalações e obras realizadas em cumprimento ao Tratado de Itaipu conferem ao Brasil e ao Paraguai o direito de propriedade ou de jurisdição sobre o território um do outro. Então vocês vão comentar, né? Primeira coisa, esse acordo teve essa proporcionalidade de energia para o Brasil? Será que foram 95% mesmo e 5% para o Paraguai? Será que o Paraguai ia assinar um tratado dessa forma? Se de fato o Brasil teve 95% do aporte financeiro contra 5% do Paraguai, e esse que foi o tratado à época, né? Então, e se também confere ao Brasil e ao Paraguai direito de propriedade e jurisdição sobre o território um do outro, isso é verdade? Esse tratado teve esse fundamento aí, essa cláusula, esse acordo, tá? Então eu gostaria que vocês comentassem também, pesquisassem, tá? E é um caso concreto que eu possa até eventualmente cobrar um deles aí na prova aberta. Mas eu vou dar a resposta, tá? Na próxima sexta eu vou comentar a resposta para vocês. Então quer dizer, esse decreto, esse acordo, né? Será que ele teve essa proporcionalidade mesmo com relação ao direito internacional? Então é uma questão para ser comentada e, obviamente, respondida na próxima sexta-feira. Como eu disse, vocês não precisam escrever, me mandar, não vai ter nenhuma avaliação, é só para ilustrar todos os temas que nós estamos passando e com casos concretos, com casos realmente que aconteceram e que envolvem a disciplina e as temáticas já estudadas. Tá? O terceiro caso é o seguinte: ex-dirigente da Federação Sul-Americana de Futebol. Após deixar o cargo que exercia em seu país de origem, sabedor de que existe uma investigação em curso na Colômbia, opta por fixar residência no Brasil, pelo fato de ser estrangeiro casado com brasileira, com o qual tem 2 filhos pequenos. Anos depois, já tendo se naturalizado brasileiro, o governo da Colômbia pede a sua extradição em razão de sentença que o condenou por crime praticado quando ocupava cargo na Federação Sul-Americana de Futebol. Diga sobre a possibilidade de extradição e fundamente, quer dizer, primeiro, se trata de uma questão de ordem interna. Eu já tenho a resposta, né? Quer dizer, ele se aproveitou aí que ele foi condenado, né, no seu país, que seria a Colômbia, e a Colômbia pediu a sua extradição. Há essa possibilidade de extradição? Mesmo sendo naturalizado brasileiro, será que ele pode ser extraditado? Porque ele deixa o cargo em seu país de origem, sabedor que existe uma investigação em curso. E anos depois, já naturalizado, o governo pede a sua extradição em razão de sentença que o condenou. Então, quer dizer, ele
saiu por causa dessa investigação, isso é fato, tá? Isso aconteceu. E depois ele foi condenado no seu país, que pede a sua extradição. É possível ele ser extraditado, mesmo casado com uma brasileira, tendo filhos aqui e naturalizado brasileiro, ele pode ser extraditado. Esse é o terceiro caso. E o último caso, considerando as fontes de direito internacional público previstos no Estatuto da Corte Internacional de Justiça e as que se revelaram a posteriori, bem como a doutrina acerca das normas de expressão da disciplina jurídica, as convenções internacionais, que podem ser registradas ou não pela escrita, são consideradas independentemente de sua denominação fontes por excelência previstas originalmente no Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Analise essa afirmativa com base no aprendizado e julgue e fundamente sua resposta. Quer dizer, não me fala no artigo 38 da Corte Internacional de Justiça, ele fala sobre as fontes internacionais, as fontes de direito internacional. Tá? Quer dizer, mesmo depois do seu estatuto, foram acrescidas outras fontes. Né? A fonte é importante, gente, porque, obviamente, ela vai basilar a decisão judicial, quer dizer, se ela serve como balizador numa sentença, numa possível sentença. Tá? Então, nós temos aí casos de ordem pública e que o caso da Colômbia, o terceiro caso aqui, de fraude ou não à lei, tá? Eu estou me lembrando aqui que é um caso que se há a questão do fraude à lei, o fraude à lei, relembrando, é quando você intencionalmente se apropria de uma condição legal, sabedor, para fugir de uma condição ilegal. Quando você usa da sua condição, é um abuso de direito com relação à sua condição, mas que por trás daquela condição legal existe uma intenção, conhecedor, obviamente, né, conhecedor, de que praticou uma ilegalidade em seu país de origem, no caso do direito internacional. Então, nós temos que pensar naquele terceiro caso ali como uma questão de fraude à lei. No quarto caso, a gente já tem uma questão de fonte de direito internacional privado. Se é possível, se essa afirmativa, né, é possível ou não, né, se isso está contra as normas da Corte Internacional de Justiça, né, se isso é real. Né. No segundo caso, nós temos um tratado em que, se esse tratado ele está respeitando as condições de igualdade ou não. Porque tratado, gente, é como um contrato, né? Lógico que o tratado no direito internacional público ele passa por uma série de, pelo menos no Brasil, de condições, né? Não é feito da cabeça só, não é uma decisão única. Nós já vimos sobre isso, né? Aqui trata da questão do equilíbrio também. E no primeiro caso, uma questão das etapas, né? As etapas, sobretudo no Brasil, da validade de um tratado ou não. Né? Basicamente são essas questões aí que eu queria deixar para vocês pensarem, pesquisarem e a gente respondê-las na próxima sexta-feira. Tá? Eu penso que eu devo cobrar pelo menos um desses casos na nossa questão aberta da prova do dia 1º, tá? E quem assistiu o vídeo,
porventura outro aluno não assistir, pelo menos avisem eles lá que tem esse vídeo que eu dou algumas orientações para a nossa prova. Eu, para falar a verdade, eu estou preocupado com essa prova de 30 pontos por 2 motivos, tá? Na verdade, 3. Eu quero que vocês participem mais. A gente não dá para saber nas nossas aulas se vocês estão estudando, lendo material, lendo o livro, estão pesquisando, porque eu sei que não é só a minha matéria. Vocês têm uma série de matérias. É questão da plataforma, né, que é uma questão que foge ao meu alcance, pelo menos a questão de sinal, essas coisas, né? Eu quero que vocês se preparem antes. Ah, o celular é ruim, achem um computador, né? Vê um laptop, vai na casa de um amigo se a questão da internet está ruim. Esse período de provas aí, tente, ou vai no trabalho, enfim, né? Se no trabalho tem condição. Que eu quero que você se prepare antes, que foi o motivo do nosso teste segunda-feira. Mas já melhorou bastante do penúltimo, né? Isso aí eu vi que praticamente pouquíssimas reclamações com relação ao sistema. Muito poucas mesmo, pelo número de pessoas que fez, que foi a sua maioria, se não a totalidade, pelas notas que eu vi lá. E justamente o objetivo maior era prepará-los para essa prova de 30, tá? E quero que vocês estudem, né? Que vocês de fato se preparem no final de semana com o conteúdo. Eu vou passar o conteúdo para vocês do que vai cair para facilitar. E eu vou ter que seguir mais uma vez as normas da faculdade. Tá bom? Então fica aí os nossos casos. Eu vou deixar lá o conteúdo na plataforma. Tá bom? Então até segunda-feira com as nossas questões corrigidas do último teste. Um abraço, boa noite.